Vamos ler a Bíblia em 40 minutos? Nós sabemos que Deus escolheu se revelar ao homem por intermédio da sua soberana palavra. Deus não é a sua imaginação, Deus não é o seu achismo, Deus é aquilo que Ele é. E o que Ele é, nós só sabemos por conta da sua soberana palavra. Que Deus nos convença, que Deus nos direcione, que Deus nos abençoe. Nós já estamos no dia 456, na live de número 55 desse ano, onde nós vamos agora ler 40 minutos. Peço que você pegue a sua Bíblia, peço que você utilize a versão igual à nossa, porque vai ficar mais fácil para você ouvir e já poder também acompanhar a sua leitura. Isaías capítulo 8, 40 minutos direto. Senhor, nós te agradecemos, sabemos que o Senhor escolheu se revelar. Portanto, mediante o teu Santo Espírito, ilumina o nosso entendimento para que venhamos conhecê-lo não apenas intelectualmente, mas para que nossa alma se alimente do maná do qual o Senhor nos reservaste. Nós te agradecemos por mais um dia, por essa grande dádiva que temos, de ouvir a tua doce voz que emana das Sagradas Escrituras. Ilumine nosso entendimento. É assim que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Vamos para cima. Não se esqueça de mandar para o máximo de pessoas essa live, para que mais pessoas possam também ler as Sagradas Escrituras. Capítulo 8 de Isaías. Então o Senhor me disse: faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Marechal Mashbaz. Pediu o sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Zeberequias, dois homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida, e deu luz a um filho. E o Senhor disse: dele o nome de Malber Sashbaz. Pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez, o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com acontecerá aos reis de Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação no rio Eufrates, rei da Síria, com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço. Abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro. Ó Emanuel, reúnam-se nações e fique aterrorizada. Preste atenção, todas as terras distantes, prepare-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, prepare-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros, disse ele. Não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Não viva com medo que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que o faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão. Nunca mais levantarão, serão presos num laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus, confie a lei daqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal de advertência para Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médios e aos que consultam espíritos dos mortos com sussurros e murmúrios. Eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação de mortos? Consulte a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. É por causa da fome amaldiçoam o seu rei, seu Deus. Olharam para o céu, depois olharam para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados às trevas. Capítulo 9. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada de
entre o Jordão e o mar se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Mídia. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimadas, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. O Senhor se pronunciou contra Jacó, seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo. Disseram: no lugar dos tijolos quebrados de nossos ruínas, colocaremos pedras trabalhadas. No lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel e investigará seus adversários, os sírios do leste e os filisteus do oeste. Mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar, pois mesmo depois do castigo o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos Exércitos. Portanto, em um só dia o Senhor destruirá a cabeça e a cauda do ramo da palmeira e junco. Os filhos de Israel são a cabeça, os profetas mentirosos são a cauda, pois esses líderes enganaram o povo e conduziram pelo caminho da destruição. Por isso o Senhor não se agrada dos homens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas, perversos, todos falam tolice. Mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como incêndio no matagal, consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo e ninguém poupará sequer seu irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com a fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim. Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Capítulo 10. Que aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. Que farão quando eu os castigar, quando trouxer uma terra distante e calamidade sobre vocês? A quem pedirão ajuda? Onde seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos? Mesmo assim a ira do Senhor não os satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Que aflição espera a Síria, vara da minha ira? O uso como bastão para expressar minha fúria. Envia a Síria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Síria os saqueará e os pisará como pó sob meus pés. O rei da Síria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é o seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após outra. Ele dirá: em breve cada um dos seus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carquemes. Ramate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade, e derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos cujos deuses eram mais poderosos que Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus descendentes, como destruímos Samaria e seus deuses. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar seus propósitos no Monte Sião, em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele diz: fiz isso com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria, planejei destruir defesas das nações, levei seus tesouros como um touro, derrubei seus reis, roubei a riqueza de seus ninhos, ajuntei reinos como o camponês ajunta novos ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? A serra é mais importante que a pessoa com que ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem o mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Por isso o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Síria. O fogo ardente consumirá sua glória
O Senhor, a luz de Israel, será fogo, o santo será chama, devorará como fogo os espinhos e o mato, e o queimará o inimigo em um só dia. O Senhor consumirá a glória da Síria, como fogo consome o bosque em terra fértil. Ela definhará como os enfermos durante uma praga. De todo esse bosque glorioso restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá contá-las. Naquele dia, remanescentes de Israel, sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará, assim um remanescente de Jacó voltará para Deus, o Poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir seu povo. Sim, o soberano Senhor dos Exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor soberano dos Exércitos: o meu povo em Sião, não tema quando oprimirem vocês com a vara e bastão, como fizeram os egípcios muito tempo atrás. Em breve minha fúria contra vocês passará, e minha ira se levantará para destruir os assírios. O Senhor dos Exércitos os castigará com seu chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe, quando o Senhor ergueu sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo de escravidão e o levantará de seus ombros. Vejam, agora os assírios estão em Aiate, passam por Migron e guardam seus pertences em Miquimás. Atravessam o desfiladeiro e acampam em Geba. A cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Geba, cidade natal de Saul, foge para se salvar. Gritam de terror habitantes de Galim. Alertem Laís, a pobre Anatote. O povo de Madmena foge e os habitantes de Gebim tentam se esconder. O inimigo para em Nob pelo resto do dia. Sobe o punho contra o belo monte Sião, o monte de Jerusalém. Mas vejam, o soberano Senhor dos Exércitos cortará com grande força e poderosa árvore da Síria. Derrubará os orgulhosos, a árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque como um machado. O Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Capítulo 11. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes dará frutos. O Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem o acusará com base em rumores. Fará aos pobres, justiça aos pobres, tomará decisões parciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. A vaca passará perto do urso, seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cabra. Sim, a criança colocará a mão no ninho de víboras. Em todo o meu santo nome não se fará mal, nem haverá destruição. A terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez, para trazer de volta o remanescente de seu povo, aqueles que restarem na Síria e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Ramate e nas distantes costeiras. Levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel. Ajuntará o povo desperto de Judá desde os confins da terra. Então, por fim, acabará o ciúme entre Israel e Judá, e deixarão de ser rivais. Unirão forças para vir sobre a Filistia no oeste. Juntos atacarão, saquearão as nações do leste e ocuparão as terras de Edom e Moabe, e Amon lhes obedecerá. O Senhor abrirá um caminho seco no golfo do Mar Vermelho, moverá a mão sobre o rio Eufrates e enviará um vento forte que dividirá em 7 riachos, para que possa ser atravessado a pé. Fará uma estrada para o remanescente de seu povo, o remanescente que virá da Síria, como fez por Israel muito tempo atrás, quando o povo voltou do Egito. 12. Naquele dia vocês cantarão: eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas tua ira passou. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele, não terei medo. O Senhor Deus é minha força, meu cântico, ele me deu a vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão: deem graças ao Senhor, louvem-no. Cante aos povos o que ele fez, anuncie o seu nome magnífico. Cante ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas.
Torne seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião se lembrem em alta voz, pois grande é o santo Israel que vive em seu meio. Capítulo 13. Isaías, filho de Amós, recebeu essa mensagem acerca da Babilônia. Levantem uma bandeira no topo descoberto de uma colina, convoca o exército contra a Babilônia. Quando eles entrarem nos palácios dos grandes e poderosos, acenem com a mão para encorajá-los. Eu, Senhor, consagrei soldados, sim, chamei guerreiros valentes para executar minha ira. Eles alegrarão quando for exaltado. Ouça o barulho dos montes, escutem grandes exércitos marchando, são ruídos e gritos de muitas nações. O Senhor dos exércitos reuniu essas tropas, vem de países distantes, dos mais longínquos horizontes. São as armas do Senhor para executar sua ira, com elas destruirá toda a terra. Gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou, o dia em que todo poderoso virá para destruir. Todo o braço está paralisado de medo, todo o coração se derrete. Todos estão apavorados, são tomados de dores agudas de aflição, como as dores da mulher de parto. Apavorados, olham uns para os outros com o rosto ardente de medo. Veja, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível de sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos. Os céus acima deles escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. O sol estará escuro ao nascer, a lua não iluminará. Eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado, esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei o orgulho dos poderosos. Tornarei as pessoas mais escassas que o ouro, mais raras que o ouro puro de Ofir, pois sacudirei os céus, a terra se moverá de seu lugar. Quando o Senhor dos Exércitos mostrar sua filha, no dia de sua ira ardente, todos na Babilônia correrão como uma gazela perseguida, como ovelha sem pastor. Tentarão encontrar seu povo e fugir para sua terra. Quem for capturado será morto, atravessado com a espada. Suas crianças serão massacradas diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas esposas violentadas. Vejam, instigarei o reino da Média contra a Babilônia. Não se poderá comprá-la com prata, nem suborná-lo com ouro. Matarão os jovens com flechas, não terão misericórdia dos bebês indefesos, nem como compaixão das crianças. A Babilônia, o mais glorioso dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, será devastado como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. A Babilônia jamais voltará a ser habitada, permanecerá vazia, geração após geração. Nômades não acamparão ali, pastores não levarão suas ovelhas para passar a noite. Animais no deserto habitarão na cidade arruinada. Criaturas uivantes rondarão as casas, corujos viverão entre as ruínas, bodes selvagens ali saltarão, hienas uivarão nas fortalezas, chacais farão tocas nos palácios luxuosos. Os dias da Babilônia são contados, logo chegará a hora de sua destruição. 14. O Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez escolherá Israel para ser seu povo. Ele os trará de volta e se estabelecerá em sua própria terra. As nações do mundo ajudarão o povo de Israel a retornar, e aqueles que vierem morar na terra do Senhor o servirão. Os que conquistarem Israel serão conquistados, e Israel dominará seus opressores. Naquele dia, quando o Senhor der seu povo o descanso da tristeza, no medo e da terra da terrível escravidão, os que foram submetidos, vocês zombarão do rei da Babilônia e dirão: o homem poderoso foi destruído, acabou sua insolência. O Senhor esmagou seu poder perverso e derrubou seu reino de maldade. Você feriu o povo com incontáveis golpes de fúria, cheio de ira, dominar as nações e com tirania implacável. Mas por fim, a terra descansa tranquila. Agora pode voltar a cantar, até as árvores do bosque, os cipés e os cedros do Líbano entoam esta alegre canção. Agora que você foi derrubado, ninguém virá nos derrubar. O lugar dos mortos se empolga com sua chegada. Líderes e reis mortos há muito tempo se levantam para vê-lo. Há uma só voz, eles clamam: agora você é tão fraco quanto nós. Seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa em seu palácio cessou. Agora larvas são seu lençol e vermes sua coberta. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado a terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei os montes dos deuses dos lugares distantes do norte. Subirei o mais alto dos céus e serei como um altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? Esse é o rei que destruiu a terra e transformou em deserto? É ele que arrasava as grandes cidades e não tinha misericórdia de seus prisioneiros? Os reis das nações foram sepultados em glória majestosa, cada um em seu túmulo, mas você será lançado fora de sua sepultura, como um galho inútil.
cadáver pisoteado será jogado numa vala comum como os que foram mortos na batalha. Descerá ao abismo e não será um sepultamento digno, pois destruiu sua nação e massacrou seu povo. Os descendentes de alguém tão perverso nunca mais receberão honra. Mas os filhos deste homem, que morram por causa dos pecados do pai, para que não se levante a fim de conquistar a terra e encher o mundo com suas cidades. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu mesmo levantei contra a Babilônia, destruí seus filhos e os filhos de seus filhos, diz o Senhor. Transformarei a Babilônia em lugar dado para a coruja, cheio de pântanos e brejos. Varrerei a terra com vassoura de destruição. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. O Senhor dos Exércitos jurou: tudo acontecerá como planejei. Será conforme decidi. Derrubarei os assírios quando estiverem em Israel e pisotearei em meus montes. Meu povo não será mais seu escravo, pois nem se curvará sob o peso de suas cargas. Tenho um plano para toda a terra. Minha mão está sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos falou: quem pode mudar seu plano? Quando levante sua mão, quem pode detê-lo? Recebi essa mensagem no ano em que o rei Acaz morreu. Não se alegre, filisteus, por estar morto o rei que os feriu, pois essa cobra nascerá outra mais venenosa, uma serpente terrível e abrasadora. Alimentaria os pobres em seus pasos e os necessitados se deitarão em paz. Quanto a vocês, eu matarei de fome, destruirei os poucos que restarem. Lamentem junto aos portões, chorem alto nas cidades, derretam-se de medo, filisteus. Um exército poderoso vem do norte, como fumaça, cada soldado avança depressa, ansioso para lutar. Que diremos os mensageiros filisteus? Digam-me: o Senhor reconstruiu Sião, dentro de seus muros seu povo oprimido encontrará refúgio. Capítulo 15. Recebi essa mensagem acerca de Moabe. Em uma só noite a cidade de Ar será arrasada e a cidade de Kir destruída. Seu povo irá ao templo de Dibon para lamentar, os lugares de culto nos montes para chorar. Chorarão pelo destino de Nebo e Nebeda. Rasparão a cabeça e cortarão a barba. Vestirão um pano de saco e vagarão pelas ruas. De todas as casas e praças públicas virão gemidos de lamento. Os habitantes de Esbom e Eleale clamarão. Suas vozes serão ouvidas até em Jaz. Os guerreiros mais valentes de Moabe gritarão de terror e indefesos tremerão de medo. Meu coração chora por Moabe. Seus habitantes fogem para Zoar e para Eglat Cilícia. Sobem chorando pelo caminho de Luite. Seus clamores de angústia são ouvidos por toda a estrada de Horonaim. Até as águas de Nin secaram, a vegetação às suas margens murchou, as plantas morreram, todo o verde desapareceu, o povo reúne seus bens e os carrega para o outro lado do riacho dos salgueiros. Um clamor de angústia ecoa pela terra de Moabe, de uma extremidade à outra, de Eglaim até Beerelim. O riacho perto de Dibon está vermelho de sangue, mas ainda não terminei de castigar Dibon. Leões caçarão sobreviventes, tantos que tentarem fugir quanto os que ficarem para trás. Enviem cordeiros desde Selá, como tributo ao governante da terra. Enviem-nos pelo deserto, para o monte da bela Sião. As mulheres de Moabe foram abandonadas como aves sem ninho, das partes rasas do rio Arnon. Ajudem-nos, eles clamam. Defendam-nos como uma sombra ao meio-dia, protejam os fugitivos. Não os traiam agora nem que escapamos. Deixe que o povo de Moabe more com vocês, esconda esses refugiados do inimigo até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminado, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como rei um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia, julgará sempre com imparcialidade, e buscará fazer o que é justo. Ouvimos falar do arrogante Moabe, de seu orgulho, sua altivez, sua fúria, mas toda essa soberba desapareceu. Toda a terra de Moabe chora, assim todos em Moabe lamentam, ao lembrar dos bolos de passas de Kir-Haresete. Não resta um sequer. As plantações de Hesbom estão abandonadas, os vinhedos de Sibná desertos, os governantes das nações derrubaram Moabe, essa bela videira. Seus ramos se estendiam para o norte até a cidade de Jazar, e se espalhavam para o leste até o deserto. Seus brotos se estendiam ao longo para o oeste, que atravessavam o Mar Morto. Por isso, agora choro por Jazar e pelos vinhedos de Sibna. Minhas lágrimas correrão por Esbom e por Eleale. Não há mais gritos de alegria. Por seus frutos de verão e suas colheitas encerrou-se a alegria. Acabou a celebração pela colheita. Já não haverá cântico nos vinhedos nem gritos de exultação. Ninguém pisará as uvas nos tanques de prensar. Acabei com toda a alegria de suas colheitas. O clamor de meu coração por Moabe é como o lamento de uma harpa. Estou cheio de angústia por Kir-Haresete. O povo de Moabe
Adorará em seus santuários idólatras, mas de nada lhe adiantará. Clamarão aos deuses em seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. O Senhor já havia anunciado essas coisas sobre Moabe no passado. Agora, porém, o Senhor diz, dentro de 3 anos, contando cada dia, a glória de Moabe chegará ao fim. De sua grande população restarão uns poucos sobreviventes. 17. Recebi essa mensagem acerca de Damasco. Veja, a cidade de Damasco desaparecerá, ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer ficarão desertas, rebanhos passarão nas ruas e ali se deitarão, sem que ninguém os espante. As cidades fortificadas de Israel também serão destruídas e acabará o poder do reino de Damasco. Tudo o que restar da Síria será o mesmo destino da glória de Israel, declarará o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Israel perderá seu brilho, seu corpo robusto definhará, a terra toda parecerá um campo de cereais. Depois que os ceifeiros colherem as espigas, ficará desolada como os campos no vale de Refaim. Depois da colheita restarão apenas uns poucos de seu povo, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida. Apenas 2 ou 3 restam nos galhos mais altos, 4 ou 5 aqui e ali em seus ramos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, enfim, as pessoas olharão para o seu Criador e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não buscarão mais a ajuda de seus ídolos, nem adorarão aquilo que suas próprias mãos fizeram. Já não se curvarão para seus postes de acera, nem adorarão os santuários idólatras que construíram. Suas maiores cidades ficarão com um bosque desabitado, como a terra que os heveus e os amorreus abandonaram, quando os israelitas vieram para cá, tanto tempo atrás, tudo ficará desolado, pois se você afastou o Deus que o salva, se esqueceu da rocha que o protege, por isso pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras. Pode ser que elas brotem no dia em que as puser na terra, pode ser que floresçam na manhã em que as plantar. Mas você jamais colherá delas uma uva sequer. Sua colheita será apenas tristeza e dor contínua. Ouça, as tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos que avançam como ondas estrondosas. Embora rujam como uma arrebentação na praia, Deus os calará e eles fugirão, como palha dispersada pelo vento. Como folhas num redemoinho antes da tempestade, ao cair da tarde, Israel espera, cheio de pavor, mas ao amanhecer seus inimigos estão mortos. Esse é o castigo merecido dos que saqueiam, o fim apropriado para os que nos destroem. Que aflição espera você, Etiópia, terra de velas tremulantes, junto à nascente no Nilo, que enviem embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. Vão velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas de destruição, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte minha bandeira de guerra. Ouçam quando eu soar a trombeta, pois o Senhor me disse, do lugar onde habito, observei quieto, como sobe o calor no dia de verão, como se forma o orvalho na manhã durante a colheita. Antes de começar a atacar, enquanto seus planos amadurecem como uvas, o Senhor cortará seus brotos com a podadeira. Removerá os ramos que se espalharam e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos para os abutres dos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão, e animais selvagens roerão os ossos no inverno. Naquele tempo o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas de destruição. Levarão presentes ao Monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Recebi esta mensagem acerca do Egito. Vejam, o Senhor avança contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcios lutar contra egípcios, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos, invocarão espíritos, consultarão médiuns e praticantes de ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel, um rei feroz os governará, declarará o soberano Senhor dos Exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos, o leito do rio ficará seco e árido, os canais do Nilo secarão, os ribeiros do Egito terão mau cheiro. Os juncos e canos apodrecerão, toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele secarão e serão levadas pelo vento. Os pescadores lamentarão, os que lançam anzóis no Nilo gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para ceifeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados, os trabalhadores se encherão de tristeza, como são todos os oficiais de Zoan. Seus conselheiros
Seus conselhos ao rei do Egito são absurdos, ainda assim contarão vantagem ao faraó. Ousarão se gabar de sabedoria de seus antepassados. Onde estão seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informe os planos de Deus, que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito. Os oficiais de Zoan são todos, os oficiais de Mênfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo o que dizem. Fazem o Egito cambalear como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos, a cabeça e a cauda, o ramo e a palmeira e o junco. Naquele dia os egípcios serão frágeis como mulheres, eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção da terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol. Naquele dia, 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito, e um monumento ao Senhor com sua fronteira. Será um sinal e testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, ele enviará um Salvador, que lutará por eles e o livrará. Naquele dia o Senhor revelará aos egípcios. Sim, eles se conhecerão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas. Farão volta ao Senhor e cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, depois trará a cura. Pois os egípcios se voltarão ao Senhor e ele ouvirá suas súplicas. Eles dará a cura. Naquele dia o Egito e a Síria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente em seus países e adorarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro junto ao Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Síria, a terra que criei, bendito seja Israel, minha propriedade especial. Capítulo 20. No ano em que Sargon, rei da Síria, enviou seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdote, na Filistia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tira o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos como sinal de advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre Egito e Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto jovens como velhos. Eles os farão andar nus e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia e se gabavam de seus aliados no Egito. Dirão: se isso aconteceu com aqueles que eram nossa esperança de socorro, o que será de nós? Confiávamos aqueles que nos protegeriam do rei da Síria. 21. Recebi essa mensagem acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima, vindo do deserto, como um vendaval impetuoso que chega no Negueb. Tenho uma visão assustadora, vejo o traidor trair, o destruidor destruir, prossigo elamitas e medos, ataquem e cerquem as cidades, porei fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no estômago, sou tomado de dores agudas como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza. Eles preparam um grande banquete, têm tapetes para que os convidados se sentem. Todos comem e bebem. Rápido, levante-se, peguem seus escudos e preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento aos carros de guerra, puxados por pares de cavalos e cavaleiros montados de jumentos e camelos que o vigia permaneça bem alerta. Então o vigia gritou: meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia, todas as noites permaneço em meu posto. Agora veja, finalmente. Aí veio um homem com carro de guerra com um par de cavalos. Então o vigia disse: ela caiu, a Babilônia caiu. Todos os ídolos da Babilônia são despedaçados no chão. O meu povo moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo que o Senhor dos Exércitos disse, tudo que Deus de Israel me falou. Recebi essa mensagem acerca de Edom. Alguém em Edom grita para mim: guarda, quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Recebi essa mensagem acerca da Arábia. As caravanas de Dedã escondem-se dos bosques da Arábia.
Os habitantes de Temã, tragam água para essa gente sedenta, alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada desembainhada, do arco preparado das torres da batalha. O Senhor me disse, dentro de um ano, contando cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns de seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, Senhor Deus de Israel, falei. 22. Recebi esta mensagem acerca de Jerusalém e o Vale da Visão. O que está acontecendo? Porque todos correm para os terraços. A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo na cidade festiva? Há cadáveres por toda parte. Não morreram pela espada nem na batalha. Todos seus líderes fugiram, renderam-se sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse, deixe-me chorar em paz. Não tente me consolar. Deixe-me chorar por meu povo, enquanto vejo sua destruição. Que aflição! Que dia de grande aflição, que dia de confusão e terror enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos sobre o Vale da Visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados, lamentos ressoam das encostas dos montes, os elamitas são arqueiros, com seus carros e cavaleiros. Os homens de Kir levantam os escudos, carros de guerra enchem seus lindos vales, cavaleiros atacam seus portões, as defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas, inspecionam as brechas dos muros de Jerusalém. Guardam água no tanque inferior, examinam as casas, derrubam algumas, usam pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar água no tanque velho. Nenhum momento pede ajuda àquele que fez tudo isso. Não leva em conta aquele que há muito tempo planejou essas coisas. Naquele dia o soberano Senhor dos Exércitos chamou para que chorasse e lamentasse, disse-lhe que raspasse a cabeça e vestisse em pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho, dizem comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, soberano Senhor dos Exércitos, falei. O soberano Senhor dos Exércitos me disse, confronte Sebna, administrador do palácio, e transmite-lhe essa mensagem. Quem você pensa que é e o que está fazendo aqui? Construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe, ó homem piedoso. Ele pegará com firmeza, embrulhará como uma bola e atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar. Seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para seu senhor. Sim, eu expulsarei de seu cargo do Senhor, eu removerei de sua posição, chamarei seu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, para ocupar seu lugar. Vestirei Eliaquim com roupas oficiais que você usa e lhes darei o seu título de autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar as portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. A família toda dependerá dele, e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse, chegará o dia em que arrancarei o prego que parecia tão firme, ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, Senhor, falei. 23. Recebi essa mensagem acerca de Tiro. Lamente-se, navios de Tarsis. Depois, o porto e as casas de Tiro foram destruídos. Os boatos que vocês ouviram em Chipre são verdadeiros. Chorem em silêncio, moradores do litoral, comerciantes de Sidom. Seus negociantes atravessavam o mar, navegavam em águas profundas, traziam-lhes cereais no Egito e as colheitas do Líbano. Você era o mercado das nações. Agora, porém, será envergonhado na cidade de Sidom. Pois Tiro, a fortaleza do mar, disse, nunca tive dores de parto, nem dei à luz, não tenho filhos nem filhas. Quando o Egito receber a notícia sobre Tiro, haverá grande tristeza. Avisem Tarsis, lamente-se, moradores do litoral. Essas ruínas são tudo que resta de sua cidade antes tão alegre. Como foi longa sua história. Quantos colonizadores enviaram para lugares distantes. Quem trouxe essa calamidade sobre Tiro? Ó grande fundadora de reinos, seus comerciantes eram todos príncipes, seus negociantes eram nobres da terra. O Senhor dos Exércitos fez isso para acabar com seu orgulho, para rebaixar os nobres da terra. Venham habitantes de Tarsis, percorra a terra como faz um nido, pois Tiro está indefeso. O Senhor estendeu a mão sobre o mar, sacudiu os reinos da terra, pronunciou-se contra a Fenícia.
e ordenou que suas fortalezas fossem destruídas. Disse: Você nunca mais se alegrará, ó filha de Sidom, pois foi esmagado. Mesmo que fuja para Chipre, não encontrará descanso. Olhem para a terra da Babilônia, seu povo não existe mais. Os assírios entregaram a Babilônia. Os animais selvagens do deserto construíram rampas de ataque junto aos seus muros, demoliram seus palácios, transformaram a cidade num monte de ruínas. Lamente-se, navio de Tarsis, pois seu porto está destruído. Durante 70 anos, o tempo de vida de um rei, Tiro ficará esquecida. Depois disso, porém, a cidade voltará à vida, como na canção sobre a prostituta. Pegue as harpas e ande pelas ruas. Ó prostituta esquecida, cante uma doce melodia em todas suas canções para que voltem a lembrar de você. Depois de 70 anos, o Senhor fará Tiro renascer. Contudo, não será diferente do que era antes. Voltará a ser a prostituta de todos os reinos do mundo. No final, porém, seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não serão acumuladas, mas proverão comida farta, roupas finas para os servos do Senhor. 24. Veja, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta sua superfície e dispersa seus habitantes. Sacerdotes e povos, servos, senhores, senhoras e senhoras, os que comprem e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada, o Senhor falou. A terra lamenta e seca. Sim, o mundo definha e murcha, até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram a lei do Senhor, violaram seus decretos, quebraram sua aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Seus habitantes pagam por seus pecados, são destruídos pelo fogo, e apenas alguns sobrevivem. O vinho novo seca, as videiras murcham, e os que festejavam agora gemem. O som animado dos tamborins cessou. Já não se ouvem os gritos alegres de celebração. Os acordes melodiosos da harpa se calaram. Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto amargo. A cidade se contorce em meio ao caos. Todas as casas estão trancadas para que ninguém entre. Nas ruas, multidões clamam por vinho, a alegria se transformou em tristeza, a celebração foi expulsa da terra, a cidade foi deixada em ruínas e seus portões foram despedaçados. Assim é em toda a terra, sobrou apenas um remanescente, com azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida como as uvas que restam na videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritam em canto de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Na terra dos leste deem glória ao Senhor. Na terra da além do mar louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço. O engano ainda prevalece, há traição por toda parte. Terror, armadilha, laços esperam por vocês, habitantes da terra. Os que fogem apavorados cairão numa armadilha. Os que escaparam da armadilha serão pegos num laço. Destruição dos céus como na chuva, os alicerces da terra estremecem. A terra se despedaçou, está totalmente destruída, e é sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado, estremece como uma tenda na tempestade. Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa de sua rebelião é pesada demais. Naquele dia o Senhor castigará os poderes celestiais dos céus, e os governantes das nações da terra serão reunidos e presos, trancados na prisão e por fim castigados. Então o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião, reinará com grande glória em Jerusalém diante das autoridades do povo. Até aqui. Vamos ler o 25, vai. O Senhor honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas, tu planejaste há muito tempo e agora realizaste. Transforma cidades poderosas em um monte de ruínas, cidades com muros fortes se tornaram escombros. Belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Por isso nações fortes declararão tua glória. Povos cruéis te temerão, mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de vigia para os necessitados em sua angústia. És abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, pois atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita um muro, como o calor implacável do deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável. Assim os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Em Jerusalém o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro, envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte
para sempre. O Senhor soberano julgará todas as lágrimas e removerá para sempre todo insulto contra a sua terra e seu povo. O Senhor falou. Naquele dia o povo dirá: este é nosso Deus. Confiamos nele, ele nos salvou. Este é o Senhor em que confiamos. Alegremos-nos em seu livramento. Pois a mão do Senhor descansará sobre Jerusalém. Moabe, porém, será esmagado. Será como palha pisada e deixada para apodrecer. Depois empurrará para baixo do povo de Moabe, como um nadador empurra para a água para baixo com as mãos. Acabará com seu orgulho e com todas as suas obras perversas. Os muros altos de Moabe serão demolidos, serão derrubados por toda a terra até o pó. Somente até aqui. Terminando dessa forma. Oh, terminando não. Ainda. Ah, não. É terminando sim. 6h46. Então, dessa forma, terminamos mais um dia. Amanhã será dia 457. Amanhã será dia 25/2. 26. Amanhã é dia 56. A partir do 26. Hoje foi do 8 ao 25. Isaías 8 ao 25. Lembrando que hoje cultuaremos ao Senhor na Rua Breja Alegre, 138, na Vila Olímpia. Convido vocês a estarem conosco. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Continuamos avançando para a honra e glória do nome dEle. Que você possa pegar a sua Bíblia, ler, se você não leu. Que você estimule os seus pensamentos, a sua consciência, para que isso se torne constante na sua vida. Parabéns pela disciplina. Que Deus continue os direcionando para que vocês cada dia mais cresçam em graça e conhecimento do Senhor. Por enquanto nós estamos meditando somente nas Sagradas Escrituras, fazendo uma leitura. Em breve terminaremos e daí seguiremos adiante ainda com as Sagradas Escrituras. Falarei como será toda essa dinâmica e tenho certeza que vocês crescerão muito em conhecimento do Senhor, não por conta de estarmos meramente lendo, mas porque essa é a vontade do Senhor em derramar sobre seus filhos sabedoria acerca da qual Ele nos deixou revelado na sua palavra. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Beijos, fui, tamo junto.